Fala pessoal, o Gêmeo Pedro aqui, bora para o nosso vídeo de hoje com um episódio novo da série de speedrun subindo o rating desde os 900 até os 2000 aqui no chess.com, nas partidas de 10 minutos. A nossa série onde eu vou te explicando como que você pode subir no seu nível também, como que você vai punindo os erros dos seus oponentes. E bora lá jogar agora na faixa dos 1700. Tá lançado aí o desafio, vamos enfrentar um adversário de 1783 de rating. Ele está jogando aí uma defesa francesa, ele começou ali como uma defesa francesa para jogar o E6 e D5, mas agora ele faz A6 no lance 2. O que será que ele está querendo fazer com isso, né? Vamos simplesmente desenvolver o cavalo, e agora ele faz esse B5, A6 e B5. Olha, tem gente que até joga isso, mas, como você deve imaginar, não é bom, né? Ele pode ficar atrasado no desenvolvimento jogando desse jeito. Seria melhor ele jogar o D5 da defesa francesa mesmo. Bom, pegamos aí o centro, temos uma vantagem de espaço, e sempre que você tem o centro e o seu adversário ele não luta por esse centro, o melhor é começar a avançar esses peões, atacando assim as peças do seu adversário, que assim ele vai perdendo tempos com as peças. Eu acredito que eu já joguei essa posição esses dias até, alguém jogou desse mesmo jeito, que eu acho que eu respondi com C3 até na partida, que eu nem sei se era o melhor, eu nem sei se era o mais preciso da posição. E aí agora ele vem bispo E7. Eu não entendo por que, que o cara não quer lutar pelo centro, né? Ele quer ficar ali. Ah, foi uma partida que o cara até jogou um C6 e começou a esburacar toda a posição. Foi isso. Agora eu lembrei, deve fazer uns 2 ou 3 episódios, caiu nessa uma posição bem parecida com essa. Bom, temos aí uma posição melhor. Como que eu exploro mais rápido essa posição, hein? Porque ele vai querer rocar, então podemos pensar em jogar ali um dama E2, dama E4. Ou simplesmente tomar em A4 também, para depois pensar em jogar um C4 expulsando esse cavalo daqui, né? Bom, vou voltar a torre para A1, pois ele atacou minha torre. C4 ele quer jogar sempre cavalo B4, essa é a ideia dele. Se eu jogar um lance como um dama C2, G6, bispo H6, torre 8. Bom, esse lance é interessante, pois eu vou criando debilidades ali na ala do rei. Sempre que ele vai mexendo nesses peões na ala do rei, ele vai criando fraquezas. Por exemplo, agora G6 avançou, F6 e H6 são casas fracas, né? Eu vou começar a explorar essas casas agora. Jogou torre 8. Eu preciso da minha dama na ala do rei para atacar. O ideal seria ter essa dama aqui na casa G4 para poder jogar um H4, H5 e até começar a ter uns teminhas de sacrifício ali em G6. Mas está um pouco longe dessa dama chegar em G4, né? O C4 é outro lance, mas por enquanto eu estou levando o cavalo B4. E ele vai querer jogar um lance tipo bispo F8. Bom, eu vou jogar aqui um dama D2, que aparentemente é estranho esse lance, né? Mas a ideia desse lance é que se eu jogar bispo F8, eu troco em F8, estou jogando dama H6 para cavalo G5. Ou até mesmo eu vou ter um C4 ali antes. Ele jogou F5, mexendo mais ainda nessa ala do rei. Se eu tomar agora, ele vai tomar de cavalo, cavalo E5. Dá a impressão que tá ficando cada vez pior a posição dele. É aquilo, peão não volta, gente. Sempre que um peão avança, ele cria ali algumas debilidades, ele cria algumas fraquezas. Claro que você vai ter que avançar os peões em algum momento. Não dá para jogar uma partida de xadrez sem avançar os peões. Só que você tem que ficar esperto que se você vai avançando demais, mexendo demais, vai criando muitas debilidades. Aqui, por exemplo, eu já ameaço cavalo G6. Se HG6, dama G5 e depois de dama G6, ele basicamente vai tomar mate nessa posição. Se ele joga, por exemplo, um lance como D6 atacando meu cavalo, eu acredito que esse sacrifício já é ganhador. Cavalo G6, HG6, dama G5, ameaça aí dama G6. Não sei como que ele vai defender aí as ameaças. Caramba, ele ignorou totalmente. E aí, cavalo G5 ganha ou não?
Talvez bispo, quer dizer, cavalo G6, né? Talvez bispo G6 seja ainda mais forte, né? Ah, mas bispo G6, HG6, dama G5, ele ainda tem bispo E4, né? E contra cavalo G6, HG6, dama G5, rei H8, dama G6, torre G8. É, aparentemente não tá ganhando ainda. Tá quase, mas quase não serve, né? Tem que dar mate, né? Caramba, não ganha mesmo isso aqui? Cavalo G6, HG6. Posso jogar bispo, toma G6 também, né? Ou então eu jogo preguiçoso, vai. Torre E1. Trazer mais uma peça para o jogo e controlar a casa E4. Pois agora a ameaça é bispo toma. É, porque, por exemplo, bispo toma G6, HG6, dama G5. Se agora bispo E4, torre E4. E aí eu tô conseguindo dar mate, né? Vamos lá, vou jogar bispo toma G6. Dama G5, ameaça aí dama por G6. Com os teminhas de mate já na posição. Já tem aí umas redes de mate já. Ameaçando dama G6, rei H8 e cavalo F7. E se rei H8 direto, bom, tem o duplo já ganhando a dama. Mas dama por G6 deve ser ainda mais forte. E a diferença comparada à outra posição é que ele não tem mais bispo E4. Pois eu jogo torre toma E4, cavalo E4 e dama toma G6. Olha, ele jogou o rei H8. Agora eu posso jogar dama toma G6, ameaça no mate em 1 com dama G7. Continua ali a ameaça de duplo em F7, só que agora não é só duplo, agora é mate lá em F7. Bom, bonitinho aí o nosso ataque contra o 1770. Vamos lá fazer a revisão dessa partida. O cara jogou a abertura muito suspeita. Eu não entendo por que o pessoal fica jogando essas aberturas aí, que ele já tem ali seus 1700. Joga uma abertura mais decente, né? Não precisa ficar jogando A6 e B5, né? Bom, 92,1 de precisão para mim, 66,5 aí para o nosso adversário, não foi das mais precisas aí dele. E vamos lá, vamos repassar aqui os lances para entender o que ele podia ter feito de melhor. Por enquanto, tudo normal. Igual eu falei, tem quem jogue essas linhas, só que tem que atacar o centro. Tem que jogar C5 já atacando o centro, depois tentar um D5 no momento certo. Se joga cavalo F6, aí o meu centro começa a andar, né? Então, não dá para você jogar uma partida de xadrez se você não luta por essas 4 casas centrais. Senão os peões do adversário vão começar a avançar, suas peças vão perdendo tempos. O C3 não é o mais preciso, melhor era A4 direto, eu joguei C3 e depois eu fiz o A4. A posição está muito boa, claro, tem mais de um ponto de vantagem, mas a máquina considera o outro ainda melhor. Tomei lá em A4 e agora veio esse dama C2, que é razoável. Segundo a máquina, de novo, torre 1 seria mais preciso do que o dama C2, mas esse está bem razoável para criar ali as debilidades. Aí ele enfraqueceu com G6. Seria menos pior enfraquecer com H6. Daí eu teria ideias de dama E2 e dama E4, por exemplo. Mas aí ele enfraqueceu as casas pretas e eu joguei esse dama D2. O cavalo BD2 ele é mais harmônico. Mas eu tinha uma ideia mais concreta, né? Que era passar a dama ali para a ala do rei e evitar a ideia de bispo F8 dele. Ele jogou F5 e aí enfraquece demais a posição. Guarda esse conceito, os peões vão avançando, especialmente os peões na ala do rei, são peões que você tem que tomar cuidado de avançar, porque vai avançando esses peões, o seu rei ele vai ficando cada vez mais vulnerável. Eu joguei o torre 1, eu acho que dama G5 direto era mais forte. E aí aqui vem o bispo tomar G6, que é matador. O cara foi muito parceiro, né? Olha esses dois últimos lances. Assim que bispo B7, ele tá passando a vez, simplesmente. E aí joguei o sacrifício e na sequência já conseguindo dar mate. Galera de 1700 tá
cometendo umas belas capivaradas aí desde a abertura, hein? Vamos lá, vamos ver. Vamos enfrentar outro 1700. Vamos ver o que o pessoal tá fazendo. Pode ver que os conceitos ali, os princípios do jogo na abertura são importantes ainda até nessa faixa de rating aqui, ó. Eu comecei falando desde os 900 de princípios do jogo na abertura, mas estamos aqui nos 1700 e continua os erros dos oponentes sendo muito parecidos com aquela faixa, né? Bom, começamos aqui a segunda partida, então, meu adversário jogando uma abertura escocesa, jogou aí cavalo toma D4, e eu vou jogar aquela linha do dama H4 de novo, que eu mostrei, caramba, mas de novo o cara joga cavalo toma C6, que é ruim. Jogar dama por E4. Não, e os caras jogam sem pensar, né? Vai lá, joga cavalo toma C6. Porque essa linha do dama H4 contra a escocesa, como eu falei, ela é meio suspeita. Claro, eu tô desenvolvendo a dama muito cedo. Mas ela tem ali as suas ameaças. Tem umas ameaças bem concretas. E aqui tem que ou jogar cavalo C3 defendendo, ou cavalo B5. Tomar em C6 não é uma ideia tão boa assim. Teve uma partida recente aqui da série que jogaram isso, tomei, só que a outra o cara jogou pior, né? Ele jogou dama E2, trocou as damas, simplificou toda a posição e perdeu o final com peão a menos. Agora esse jogou melhor, jogando com bispo E2, né? Eu vou agora tomar de peão em C6 e ele vai ter a ideia de roque torre 1. Aqui eu já tenho que tomar uns cuidados, já que aí pode ser que ele tenha algum tipo de compensação. Vou jogar bispo E6. E agora eu tenho que tomar cuidado só para ele não ter umas ameaças muito concretas ali, né? Bom, vou voltar com essa dama para H4. Acredito que dama H3 pode ser um lance. O cara, olha isso aqui, gente. 9 minutos e 46. Ele joga tudo ao toque. Jogada dama F5. Bom, e agora basta eu conseguir desenvolver o bispo e rocar grande que acabou a partida, né? Mas eu vou ter que desenvolver esse cavalo primeiro para controlar a casa E4 do cavalo. Ele realmente não vai pensar nessa partida, né? Ele não tá muito afim de pensar. Jogou bispo F4 ameaçando C7. Eu posso jogar torre D8 e bispo D6, por exemplo, para rocar pequeno. Vamos lá, vou jogar torre D8. Aí ele vai jogar um dama E2, por exemplo. Jogou dama E1, vou jogar bispo D6 do mesmo jeito. Eu tô querendo trocar peças. Agora peão toma. E é isso, vou rocar pequeno e temos um peão limpo a mais. Vamos simplificar, já que ele quer simplificar. Eu posso jogar agora um dama F6, por exemplo. Tiro a dama. Não vou tomar em B2, senão ele tem torre B1 e ameaças ali em B7. Mas eu quero rocar já no próximo lance. Jogar D5. Porque eu ameaço aqui o bispo, eu posso jogar agora um dama E7 para consolidar a posição. Eu quero trocar as damas e defender B7 ali ao mesmo tempo. Ele faz um dama A4. B5 também, né? Mas B5, dama A6 e A4, eu começo a dar um pouquinho de contra-jogo. Não precisa ter pressa, jogar A6, seguido de roque. E estabilizamos aí a posição, peão limpo a mais. E o nosso adversário gastou 1 minuto para fazer 20 lances. Então, não precisa jogar tão rápido assim uma partida de 10 minutos, né? Não tem necessidade. Jogar a dama F6, tirar a dama para evitar qualquer tipo de tema tático. Ele estava com essa ideia de C4, mas aí eu criei o peão passado. Poderia até seguir avançando já. Essa dama está muito fora de jogo, a dama dele. D3, D2.
Aqui, talvez ele ative com dama B4, né? Vamos na boa aqui, torre D7, torre D8. Vamos dobrar as torres na coluna D, para então fortalecer aí o avanço do peão para jogar D3, D2. Então, como que xadrez você tem que ter calma, né? Dá aquela respirada quando seu adversário começar a jogar o toque demais. Jogar agora um bispo F5. Cuidado, hein? Cuidado, que essa peça aqui ela tá cravada. Se eu jogo torre E7, por exemplo, não vai ficar difícil de defender, não. Jogar torre E7. Talvez ele tenha que jogar um F3. A não ser que tenha torre F3 aqui. Caramba, esse lance foi campeão mesmo, hein? Ele me entregou a torre inteira. E aí? Se torre por D4. Como é que entende esse adversário aqui nosso, né? Ele jogou a partida inteira ao toque. Foi do começo ao fim ali. Foi desde a abertura até o final, até a pendurada aqui. Tudo ao toque. Perdeu a partida. Não, xadrez é um jogo que tem que pensar um pouquinho, gente. Não tem jeito, né? Pelo menos um pouco o cara tem que pensar. Bom, ele jogou essa abertura escocesa, eu joguei dama H4. Sabe que é uma abertura meio duvidosa esse dama H4, mas o cara tem que jogar bem. Aqui ele já interrogou. É o segundo que eu jogo dama H4 e ele comete esse erro de tomar em C6 e já tá pior já. Porque eu não preciso tomar em C6, eu tenho o intermediário dama por E4 cheque. E agora vamos tentar consolidar a posição. Tem que tomar cuidado só para não ter uns táticos ou uns temas aqui. Mas olha, já tá um ponto já, do jeito que ele jogou. Fui melhorando a dama. Torre D8, bispo D6. Aqui ele já não tem compensação nenhuma. Antes ele ainda pode tentar ter alguma compensação, mas ele foi trocando as peças só. E aí eu fui consolidando. Se bem que, olha, essa posição, segundo a máquina, ele acha que devia ter algum lance muito bom aqui que ele acha que ainda tem uma esperança. Não é tamanho E7. Não sei dizer qual lance que é. Dama 5, talvez? Também não. Caramba, eu nem sei dizer qual lance a máquina dá aqui. Que ele considera que dá jogo ainda essa posição. Mas tem algum lance na posição que ainda dá um certo jogo. Dama D4? Dama D4. Ah, ameaça G7, ameaça A7. É esse. Ah, então o dama E7 foi ruim por conta disso. Aí, sempre tem. Dá pra estragar, né? Estragamos ali, mas o cara não viu o dama D4. E aí ele foi destruindo a posição até pendurar tudo, né? Vamos para uma próxima partida. Hoje o pessoal tá jogando mais rápido. Galera aqui do 1700 jogando bem mais rápido as partidas. Vamos lá, é 4E5, cavalo C6. Temos aí uma abertura dos 4 cavalos. Já virou uma escocesa, 4 cavalos agora. E vou lá, vou jogar bispo B4, cravando um cavalo de C3. Nossa, esse é feio, hein? Esse lance, quando você vê um lance desse, você já sabe que vai dar problema. Um dos lances mais feios que dá para fazer nessa posição é esse F3, enfraquece muito a diagonal, enfraquece tudo. Bom, e aí eu joguei D5, ele veio com bispo B5 ao toque. Como jogaremos isso? Se roque agora, vai tomar de bispo em C6. Bom, critiquei aí o lance dele, falando que era ruim. Agora ele veio com esse bispo B5, tô pensando aqui, né? Talvez fosse melhor rocar antes. Mas tudo bem, não deve ser um problema também isso daqui, né? Vamos lá, vou jogar bispo D7, defendendo C6. No fim, eu vou ficar um pouquinho melhor, mas poderia ser mais, né? Poderia ser mais aqui. Joguei de um jeito que deu umas chances aí para ele organizar. Não, poderia ser muito melhor. Rocando e D5 depois.
Porque agora se eu jogo, por exemplo, o cavalo por D5, ele tem roque até. Eu vou jogar peão toma. Vou ficar com um par de bispos, mas eu deixei ele rocar. Enfim, temos aí uma posição boa, mas que poderia ser muito melhor, né? Bom, ele veio agora com o bispo G5 e vou simplesmente defender o peão com C6. Pode ser que em um momento... Nossa, cavalo B1. Cavalo B1, que lance é esse? Eu não sei se ele quer jogar, deve estar querendo jogar um C3 para estabilizar ali, o que ele quer fazer exatamente. Mas é estranho, né? No mínimo é estranho esse lance. Vamos pensar se tem alguma forma de já aproveitar, porque eu estou muito melhor desenvolvido. Resta saber se eu tenho algo concreto aqui para aproveitar essas perdas de tempo dele. Eu tenho lances normais, né, como o bispo D6, para dama B8, por exemplo. Eu vou jogar bispo D6. Eu não sei exatamente a ideia desse cavalo B1. C3. Ele ficou com medo da cravada, dos temas ali. Eu posso ir atrás do peão, dama B8, ameaço H2, ameaço B2. Só que tem um pequeno problema que ele vai tomar em F6, vai estragar um pouco o meu rei, né? O meu roque. Mas vamos lá, vou jogar dama B8. Ele defendeu B2, eu acredito que ele defendeu o peão errado, porque o peão de H2 é muito mais importante do que o peão de B2. E aí, temos mais um parceiro aí que gosta de jogar o toque. Já me entregou um peão, ele não gastou nem 40 segundos ainda, já tá numa posição perdida já. E como é que eu passo a dama agora, hein? Talvez eu tenha que voltar esse meu bispo primeiro. Simplesmente voltar ele para D6. Porque... Bom, eu tenho um cavalo H5 aqui também, né? Vamos de cavalo H5. Se jogar F4... Interroguei aqui, é uma impressão minha. Hum. Se cavalo tomar F4, tome H2, cavalo E6, cheque. Bom, eu joguei e escapei F4, né? Joguei, mas eu acredito que eu posso jogar esse lance. Porque no fim eu tenho descoberto e tá caindo o bispo, né? Vamos lá, cavalo por F4. É... Ai, ai, a galera gosta de entregar a dama, hein? Gosta de entregar a dama. Vamos lá, vamos tomar essa dama aqui em G4. Hum. Não, hoje realmente o pessoal não estava muito inspirado aqui no nosso episódio da série de speedrun. Estão competindo aí para as maiores capivaradas do episódio. Esse aqui eu furei o lance ali, ele não deu nem emoção, né? Ele já na sequência já entregou a dama. Bom, e aí vamos dar mate agora com cavalo E2 cheque, dama H6. Teminha típico ali de mate. Bom, com dama a mais fica fácil também de jogar. Mas é isso, ele jogou muito mal a abertura. Desde os primeiros lances ali, ele já foi enfraquecendo demais a posição. Jogou uma escocesa dos 4 cavalos. Eu fui lá com o bispo B4. E nessa posição tem que jogar cavalo toma C6, B tomar C6 e aí bispo D3 defendendo o peão.
F3 enfraquece muito a posição. Então essa diagonal ela vai ficar fraca para sempre. Mas eu acredito que eu deveria ter jogado roque e depois D5. Eu joguei D5 direto, que aparentemente, segundo a máquina, é o lance, né? Mas aí bispo B5, agora eu tenho que resolver essa cravada. Eu joguei bispo D7, esse lance já não é o melhor na posição. Tinha que jogar com roque. Então, eu pensei no roque, mas esse bispo tomar C6... deve ter algum intermediário aqui que eu não vi, né? Quando joga esse bispo tomar C6. Porque se jogar B tomar C6, ele tá jogando com o cavalo tomar C6 mesmo, não? Caramba, esse lance tá tão perdido aqui nessa variante já. O que eu furei aqui, hein? Porque ele ameaçou a dama de D8, ameaçou o bispo em B4. Bom, aparentemente eu tenho que tomar em C3. B toma C3. Eu acho que agora um dama E8. Ameaça o cavalo, ameaça tomar em E4. E aí tá vindo o bispo A6. O cara só tem o cavalo desenvolvido e o rei passeando. Tá. Então tinha que ter sido isso mesmo, roque. Eu joguei esse bispo D7 e esse é muito passivo. Que aí eu dou o tempo que ele precisa para conseguir desenvolver, né? Ele ainda tomou em D5, que aí me ajuda mais. Aquilo que eu falei, temos uma posição boa, tem uma leve vantagem, par de bispos, o centro, mas poderia ter sido melhor, né? Bom, e aí ele leva esse dama B8, tem minha de ataque duplo, ataquei os dois peões ao mesmo tempo, e ele escolheu o peão errado, né? Que B3, a vantagem ela aumenta muito. Aqui era melhor ele ter defendido com H3 e deixa tomar em B2, né? Menos pior do que o rei. Aí joguei esse cavalo H5, que tá bom, é o lance mesmo. Cavalo F4, bom. E aí entregou a dama. Por um instante eu achei que eu tinha furado o F4, eu não tinha visto antes o cavalo por F4. Eu vi na hora, né? Que tinha esse recurso de cavalo F4, RH2, cavalo E6, e aí tá caindo o bispo em G5. Mas geralmente quando você tem uma posição boa, a tática ajuda. Ainda quando você fura algum lance, costuma ainda ter alguma forma de consertar, né? Bom, mas é isso, galera. Chegamos aí a 1738 de rating. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios da série. Conta aí o que você tá achando, se você tá conseguindo aprender mais com essa série. Se você tá gostando, deixa seu like aqui no vídeo, ele ajuda bastante o canal. E se você quer evoluir no xadrez, ter um método estruturado para o seu nível de jogo, entra para a lista de espera da próxima turma de alunos da Chessflix para se tornar meu aluno, começar a treinar comigo um time de grandes mestres, beleza? O link tá aqui na descrição do vídeo. Você pode acessar a página, ver como é a Chessflix por dentro, até baixar o nosso aplicativo, ver ali resultados de alunos, professores, para você ver se faz sentido para você, beleza? Bom, então é isso, galera. Vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje e até a próxima.